Assunto relacionamento, gente, para quem é astrólogo kármico, então, é assunto que aparece sempre na pauta. Por isso que vocês têm que sempre ficarem atentas a essas dicas que eu dou aqui para entender como é que isso funciona. Tá? A Cláudia disse, de novo, a questão é relacionamento, e ela disse que ela tem um Marte em Virgem a 28 graus e 2 minutos, né, do signo de Virgem, ou seja, quase já chegando em Libra, estacionário indo para retrógrado. Para quem não entende, né? Os planetas, eles têm um movimento, né? Então está andando para frente e aí em algum momento ele começa a andar mais devagar e para, e aí ele começa a fazer o movimento para trás retrógrado. Isso é aparentemente, tá? Nenhum planeta no céu efetivamente para de girar e começa a girar ao contrário, tá? Isso é só uma perspectiva que nós temos olhando daqui da Terra. Mas, aparentemente, eles parecem que andam, param e voltam para trás. Então, quando ele para, a gente chama de estacionário. Ele estacionou num determinado grau, passa um tempinho ali, um dia, 2 dias, às vezes, né, planetas mais rápidos, no caso de Marte, ele às vezes fica algumas horas, vai passar um dia, talvez 2. E começa a andar para trás. Aí ele entra no movimento retrógrado. Então ela está preocupada porque esse planeta está na casa 12 e o que isso pode influenciar nos relacionamentos, tá? Como é que isso atrapalha os relacionamentos dela. Então, o Marte ainda não chegou a ficar retrógrado. Deixa eu explicar uma coisa. A gente tem 2 situações aqui, tá? Um Marte quase retrógrado, mas ainda estacionário, o que é uma boa notícia, porque ele não chegou a ficar retrógrado ainda, ou seja, ele não estava já no movimento retrógrado no momento que a Cláudia nasceu, e se ele tivesse, seria um complicador, mas estacionário já significa assim, ó, alerta, 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 você está quase chegando, né, está quase cometendo o mesmo erro para chegar no movimento retrógrado. O planeta, quando está retrógrado, o que ele indica? Ele indica que a pessoa usou aquele tipo de energia. No caso do Marte, é a ação, o impulso construtivo, que também pode ser destrutivo. Tá? E quando ele ficou retrógrado, significa que a pessoa usou essa energia de forma negativa, ou seja, mais destrutivo do que construtivo, e a questão aqui é que ele está na casa 12. Então, 2 questões: estacionário quase retrógrado e casa 12. Os planetas na casa 12, eles estão relacionados a algum assunto não resolvido na vida imediatamente anterior a essa. Essa é a interpretação na astrologia kármica, tá? Todos os planetas que estão presentes no mapa natal, na casa 12, eles estão relacionados a um assunto que ficou inacabado e que você, dono do mapa, precisa repetir esse assunto nessa vida, repetir aquelas experiências, e aí tem que consultar o resto do mapa para entender que experiência é essa, né? Então, por exemplo, esse Marte está na casa 12, que casa que ele rege, né? Aí esses assuntos vão estar interligados. E daí, mas com certeza houve situações que provavelmente geraram brigas, que geraram raiva, que geraram ressentimento, e talvez, né, porque só por esse posicionamento eu não posso contar história nenhuma. Mas o que eu posso dizer é que ele vai influenciar em algum assunto que precisa ser revivido nessa vida para que aquela experiência seja resolvida. A pessoa precisa passar de novo pela mesma experiência para conseguir resolver aquele problema, resolver aquele assunto, né? Terminar aquela história e daí sim continuar com a sua vida, porque o restante do mapa só vai acontecer quando aquela história estiver resolvida, tá? Então, isso implica no relacionamento? Implica porque, né, no caso a Cláudia, o Marte tem a ver com alguma ação ou talvez com alguma condição de briga, de rompimento que aconteceu em uma outra vida e que pode estar relacionado. Eu estou falando pode estar, porque eu não conheço o resto do mapa, eu não sei mais nenhuma informação. A única coisa que ela colocou foi isso. Tá? Então, isso está relacionado com as atitudes dela mesma e com situações que podem ter gerado conflito, briga. E por que eu estou falando isso? Porque está envolvendo Marte. Né? Então, o Marte
pelo lado negativo, ele gera raiva, ira, brigas, que geram ressentimento e que isso pode gerar muita confusão e ele se torna destrutivo, né? Então, isso precisa ser corrigido de acordo com os assuntos que estiverem, né, relacionados com esse Marte no mapa dela, para que ela consiga seguir adiante. E como ela está relacionando isso com relacionamentos afetivos, provavelmente isso tem a ver, né, com seus relacionamentos afetivos, mas tem que ver o mapa todo para entender que outras histórias estão por trás. E, de novo, como eu falei no outro caso da Luísa, que personalidade é essa dessa pessoa que está ou não voltada para o relacionamento afetivo, né? Mas, para quem é estudante de astrologia, ou já é astrólogo, já está fazendo mapa, vocês vão se deparar muito com essas perguntas a respeito de relacionamentos afetivos, tá? Então, a gente precisa entender, não é só olhar a casa 7, vai olhar a Vênus, vai olhar a Lua. Você tem que olhar o mapa todo, porque às vezes a casa 7 está lá bonitona, mas a própria pessoa tem um padrão de comportamento que não atrai muito as outras pessoas, ou ao contrário, acaba afastando as outras pessoas. Então, no íntimo, ela quer muito, mas tem alguma coisa acontecendo ali que está interrompendo esses relacionamentos. Mas só por um posicionamento eu não consigo dar muito pitaco aqui. Mas o que eu posso dizer é que, sim, esse Marte na casa 12, por si só, já está dizendo que tem uma história para ser resolvida da vida imediatamente anterior a essa, e que, como ele está estacionário, quase retrógrado, né, mais uma vez errando nessa mesma questão, na próxima encarnação esse Marte vem retrógrado. Então, Cláudia, fica ligada para corrigir isso antes que a situação fique mais complexa na próxima vida. Tem Vênus, Mercúrio e Netuno em Escorpião na 12. Olha, então você precisa dar uma olhada boa nesse seu mapa aí, porque tem várias histórias, né? Se você tem 3 planetas, ainda mais Vênus e Mercúrio, eles regem, cada um rege em 2 casas. Ou seja, você tem pelo menos 6 casas envolvidas aí nessa história toda, né? As 2 casas regidas por Vênus, as 2 casas regidas por Mercúrio e a casa regida por Netuno, porque já que a casa 12, né, se eles estão todos em Escorpião, a casa 12 deve ser Escorpião, então todos eles regem outras casas. Então são as 5 e mais a casa 12. É uma história bem complexa e tem que olhar o mapa todo, viu? É um enredo aí bem grande para ser elucidado, tá bom? E não perca! Lives todas as terças e quintas às 18 horas aqui nas minhas redes.